Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Me chamo Samuel Borges. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a ministração de uma aula de EBD, sala online, AD Candel, aqui por Natal, Rio Grande do Norte. E hoje estudaremos a temática o avivamento na vida pessoal. Queira Deus nos ajudar nessa empreitada que queremos realizar nesta oportunidade. E nós começamos lembrando ainda também a temática, essa é a 10ª lição dentro da temática Aviva a Tua Obra, na busca de o chamamento de Deus às Escrituras, ao quebrantamento e realmente nos colocar debaixo do poder de Deus. Desculpe. E hoje estudaremos a lição 10, A gente já levanta alguns pontos e está baseado no Salmo 63, no versículo de 1 ao 8, E sempre lembrando que avivamento é Deus quem promove uma necessidade nossa, da igreja, aqui na terra, Agora o assunto virou pessoal, Porque avivamento na vida pessoal, agora é eu e Deus, você e Deus. Como é que nós temos nos colocado e respondido ao desejo de Deus, ao propósito de Deus para que vivamos uma vida avivada? E é até perigoso isso, Porque alguns podem até inverter a ordem por aí afora, como um pregador, mensageiro, se achar que ele é o despertador de Deus, E não é bem assim. Desculpa, garganta um pouco irritada. Mas vamos seguir. Que o Senhor nos ajude. Mas é possível, que haja alguém por aí achando que vai ser aquele que vai despertar Deus para trazer despertamento para a sua igreja, ao seu povo. Isso é um ledo engano, Mas o melhor é perguntar: qual a minha sede de Deus? Qual a sua sede de Deus? Como vamos ver isso no ponto 2 da lição, na vida do salmista, Quanto de nós estamos, como uma terra seca, árida, precisando da chuva, do fluir do Espírito sobre nossas vidas, e acordar para uma vida de oração que mova a mão de Deus, que faça realmente diferença, que as nossas orações não sejam uma reza, mas que seja verdadeiramente um diálogo com Deus e que tenha uma resposta de Deus e que faça efeito na minha e na sua vida. É isso que queremos tratar aqui, entre outros pontos, dentro da temática avivamento na vida pessoal, E a gente sabe que pela história, Deus sempre moveu, tocou vidas, trouxe um despertamento pessoal na vida de muitos, para a partir dali fazer algo no meio da sua igreja, naquele contexto, naquela época, E isso foi assim no País de Gales, com Evan Roberts, com aquelas irmãs lá nas Ilhas Hébridas, 1949, E outros irmãos, 7 outros irmãos também, já estavam também despertados, orando naquele mesmo sentido daquelas 2 irmãs lá nas Ilhas Hébridas, lá na Escócia, naquelas ilhas escocesas, ali na Grã-Bretanha. E assim a gente vai vendo, percebendo, quando o cristianismo estava praticamente apagado, a fé cristã na Europa, por toda a Europa, vem aquele despertamento dos jovens no clube, chamado Clube Santo, lá de John Wesley, Carlos Wesley, Jonathan Wright, Advartes, participaram ativamente daquele movimento e eles buscavam a Deus, inclusive em vigílias de oração, e veio o despertamento, e o iluminismo tinha realmente causado grandes danos à fé, porque se exaltava agora a razão, a ciência, e se criticava muito a religião, como que o evangelho, o cristianismo fosse aquela cristandade do período medieval,
né? Eles não sabiam distinguir cristandade de cristianismo. E por isso aquela crítica toda à religião, né? Mas veio o despertamento, a gente sabe o que aconteceu, como Deus usou tantos outros homens de Deus, que um foi incendiando ao outro, né? E veio o ministério, se desenvolveu, por exemplo, todo o ministério de João Wesley, depois veio o movimento Santidade, que produziu muitas outras denominações, né? Além do metodismo, né? E por aí, tudo fruto de um despertamento que vem de Deus e começa na vida de um de outro, e oxalá que isso se passe na minha e na sua vida também. E na verdade, no contexto igreja, sempre vai ter uns mais parados, outros mais despertados, outros mais tocados, mas quando o avivamento vem no coletivo, aí faz uma grande diferença, né? Porque aí todos estarão naquele mesmo propósito, naquela mesma intenção, influenciando, incentivando um ao outro, assim como membro do corpo de Cristo, e aí a diferença vai para outra dimensão, um despertamento espiritual, né? Mas tudo começa com a vida pessoal, um despertamento na vida pessoal do crente em Jesus. É praticamente impossível se pensar em um avivamento coletivo sem passar pela vida pessoal de cada membro daquela comunidade, daquela igreja ali reunida, compondo o corpo de Cristo. Mas, com relação ao ponto 1 da lição, acerca do salmista, né? Que lição nós tiramos, né, da vida de adoração e oração e consagração, vida devocional, ali do salmista no Salmo 63, versículos de 1 ao 8, né? Vemos que havia ali uma busca sincera e sede de Deus, né? Ele tinha uma experiência com Deus, ele está no texto que ele via ali a glória de Deus no santuário. Quer dizer, a sua vida de devoção não era uma vida monótona, era uma vida de significado espiritual, né? A benignidade de Deus para ele era mais importante do que a própria vida. Algumas traduções traduzem benignidade por amor, né? Mas a verdade é que é aquela lição, né, de se buscar mais o doador do que as dádivas. É isso que fazia o salmista, e isso nós precisamos levar muito a sério, né? E às vezes nós nos agarramos muito a pedir bênção, a pedir vitória, a pedir livramento, pedir aquilo e outro, e não pensar numa vida também de oração, onde Deus seja o centro, né? A quem nós realmente estamos buscando e queremos que Ele esteja conosco em todo instante, em todos os momentos. O salmista, nas vigílias da noite, ele trazia lembrança e meditava em Deus, né? E Deus também, verdadeiramente, o seu auxílio, que ali ele descansava, se refugiava à sombra de suas asas, né? E a sua mão o sustentava. Então, da lição do ponto 1, né, para o salmista, a oração era um estilo de vida, né? Fazia parte da sua vida, não era um ato isolado e nem esporádico, né? Ele tinha prazer e alegria de estar aos pés do Senhor, né? E uma igreja de cristãos sonolentos, devagar no espírito, jamais será uma igreja despertada, né? Que tenhamos prazer nisto, né? Agora, de certa forma, nós precisamos quebrar certas barreiras, até as próprias tradições que nós também vamos criando, né? Muitas vezes, e até impede, né, a ação do Espírito, o fervor do Espírito, né? Vamos criando protocolos, né, na forma de a gente cultuar, adorar e se congregar, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso para realmente ver o agir, deixar o agir de Deus acontecer na vida da igreja, né? E se Deus é relevante na minha vida, na sua vida, aí vem a indagação: que tempo temos dedicado e investido com Deus? Nessa comunhão, nesse diálogo com Deus, né? E que esse tempo seja um tempo qualitativo, né? Não é qualquer momento, não é qualquer tempo com Deus, mas a gente precisa pensar como está sendo esse tempo que a gente tira com Deus. Se você vai a uma consagração, a um círculo de oração, se você vai a um culto, né? Se você reserva tempo na sua vida pessoal com Deus, né? Naquela atitude de fechar a porta do quarto e ali estar com Deus, tem qualidade espiritual, tem peso diante de Deus, né? Pense nisto, reflita, né? E Tozer dizia, né,
que o que mais nos fascina e ocupa mais a nossa mente, esse será o nosso Deus, né? Então levemos muito a sério a isto, né? E isso se precisa fazer com constância, né? Tem um ponto da lição muito rico aqui que a gente vai abordar mais adiante, que tem a ver muito com essa constância, né? De conhecer a Deus e prosseguir conhecer a Deus, né? E ponto 2 da lição é avivamento na vida do crente, mais especificamente diz respeito diretamente, né, ao título, a temática da lição, como eu dizia, agora é pessoal, né? Mas praticamente, como eu dizia, é impossível, né, se pensar em um despertamento espiritual na vida da igreja de um modo geral, mais no sentido mais elástico, coletivo, se não passar pela vida espiritual dos membros, dos crentes de Jesus, daquela comunidade, aqueles membros que a compõem, né? Por isso que eu tenho uma responsabilidade, né, em ser uma igreja acordada, despertada, ativa, diligente em fazer a obra de Deus, em exercitar a piedade, exercitar a comunhão cristã de maneira muito autêntica, naquele cuidado de uns para com os outros e assim por diante, né? E quanto ao avivamento na vida pessoal, se há um ponto que não pode deixar de ser destacado, é a questão das disciplinas espirituais. Mas o que é isso? É você levar a sério a oração, o jejum, se precisar incluí-lo, que tem um propósito definido, um propósito espiritual, né? Sem farisaísmo, né? O exame da palavra, né? A adoração bíblica e seus frutos consequentes, né? Hoje eu vejo que na igreja se incentiva a leitura da Bíblia, e isso é importante. Agora a gente não pode se descuidar quanto à qualidade dessa leitura. E na verdade, não se deve aconselhar a ler a Bíblia, tem que se aconselhar a examinar a Bíblia, a estudar a Bíblia, se aprofundar nas Escrituras, né? O que diz Jesus, né, aos judeus dos seus dias: vocês examinam as Escrituras, né, por cuidar de estender a vida eterna, mas não quereis vir a mim para teres vida, né? Era aquela relutância dos principais de Israel em não acreditar em Jesus como o Messias que havia de vir. Mas merece cuidado, né? Essa questão de se incentivar a leitura da Bíblia, mas pensemos também na qualidade dessa leitura, desse exame das Escrituras, que por ela nós vamos aprender, inclusive, a refletir em torno do próprio Deus. Ela vai nos prevenir, né, contra o pecado, ela é a bússola para a nossa vida, é consolo e vai ordenar toda a nossa vida pessoal. Então é fundamental as Escrituras dentro das disciplinas espirituais que nós precisamos considerar e praticá-las, né? Aí vem também a palavra, né? A lição fala também da palavra como a espada do Espírito, e assim devemos portá-la, manuseá-la, né? Porque a gente também tem que ter o cuidado de que nós estamos em uma guerra espiritual, né? E só vai terminar quando houver o arrebatamento da igreja. Então pense também na palavra, pregando para alcançar almas, mas também muitas vezes a gente tem que abrir a nossa boca e tratar das Escrituras como um apologeta da fé, como um defensor da fé. E aqui me vem a lembrança do CACP, que tem aquele lema, né? A gente precisa fazer pela verdade o que as seitas fazem pela a mentira. Isso é muito sério quanto à questão da apologética, quando se deve afrontar em discussão, em diálogo com as pessoas em torno da fé cristã. Aprenda a ser também um defensor da fé cristã. Não é para defender Jesus. De Jesus você precisa ser testemunha. Abrir sua boca em algum momento, em alguma oportunidade, de alguma forma, de alguma maneira, e falar de Jesus. Mas a palavra ela precisa ser também discutida dentro de uma certa racionalidade e com muito amor e sabedoria, né? O enchevo do Espírito de Efésios 5,18 também está dentro da
disciplinas espirituais, né? Que é nos recomendado lá pelo apóstolo, e nos traz a lembrança aqui, a lição. E esse é um ponto importante também, assim, que merece um destaque na lição, porque por causa de porque temos que nos encher do Espírito, se foi derramado o Espírito Santo lá em Atos 2, né? Porque o sentido de encher do Espírito aqui é continuamente se enchendo do Espírito, né? Lá em João 3,34, só a Cristo, enquanto homem na terra, o Espírito não lhe foi dado por medida, mas a nós sempre será por medida, ainda que derramado lá em Atos 2. É isso que você precisa entender, em especial nós pentecostais, porque pela ênfase, né, do derramado do Espírito, a plenitude do Espírito, ou seja, está falando da dispensação do Espírito. Hoje tudo que Deus fizer, a pessoa de Jesus fizer na vida da igreja, atuar, tudo que se realizar é na dimensão do Espírito. É isso que nos ensina essa dispensação, né? Mas daí a necessidade de persistência na oração, de buscar o batismo com o Espírito Santo, se é um pentecostal, de buscar os dons espirituais, de se manter numa atmosfera de comunhão, de espiritualidade amadurecida, e sempre na dimensão do Espírito, né? Nunca se contentar com a nossa capacidade humana e se achando que é capaz. Não se engane com isso. Aprenda, cada um de nós a depender do Espírito Santo naquilo que fazemos na causa do Evangelho. Então, queridos, e há uma pergunta que até se assemelha com aquela, né? Que hei de fazer para herdar a vida eterna, né? Mas o ponto aqui que eu quero colocar são grandes perguntas que nós encontramos nas Escrituras, mas essa é que nos chama a atenção no estudo da lição, para todos nós, né? Com pouco ou muitos anos de crente, né? E quando se dirigir para alguém para levar também a Cristo e ter uma experiência de vida com Deus, aí me vem aquela lembrança de Jeremias 29:13, né? Como é que o homem encontra Deus? Como é que vamos estar com Deus, né? E o salmista responde: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a alma, de todo o sentimento, de todo o ser. Esse é o sentido do texto. Como se encontra Deus, né? E tem uma experiência dessa questão de ser cheio do Espírito do pastor Mundi, né? Que ele vinha buscando o poder, e havia umas irmãs da igreja que oravam por ele, e como que Deus estivesse mostrando, revelando aquelas irmãs que ele seria um vaso, um instrumento de Deus que faria uma obra de uma dimensão muito maior no início da sua vida cristã. E ele caminhava um dia pelas ruas da Wall Street, em Nova York, e de repente veio o Espírito Santo sobre ele, e foi um poder, foi uma graça, uma unção, que ele correu para a casa de um amigo e pediu para ficar à parte, em um quarto, ali com Deus. E foi quando ele foi realmente cheio do Espírito Santo, capacitado verdadeiramente na pessoa do Espírito Santo para ser um pregador do Evangelho. E ali ele chega um momento que ele pede a Deus que detivesse a sua mão de tanta graça, de tanto poder, senão ele não suportaria naquela oportunidade. E ele nunca mais foi o mesmo jovem que era anteriormente. Essa foi a experiência do batismo espiritual do pastor Mundi, né? Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 da lição nos traz um fator muito importante, que é a vida pessoal e familiar do cristão avivado, né? E sempre será assim, irmãos. A gente precisa aprender isso, que o agir do Espírito Santo no crente, na família, na igreja, nunca vai acontecer no piloto automático, né? Depende do valor que nós demos à pessoa do Espírito Santo. E trazendo para a família, isso não é diferente dentro da família e no lar. E inclusive há o risco, né, de a gente entristecer ao Espírito Santo, né? Como lidamos com o Espírito Santo, o que é que estamos fazendo, né?
E quando Paulo fala a respeito deste ponto, ele faz um paralelo ali com a velha vida pagã, tratando de santidade e relacionamento na vida cristã. Quer dizer, tem também a ver diretamente com o contexto da vida em família. Paulo aos Tessalonicenses ainda alerta-nos também para não apagar o espírito, não extinguir o espírito. Quer dizer, jamais, o sentido é de se opor naquilo que o Espírito Santo nos dá orientação, direção para fazer, para realizar. Ele em nós, Ele sobre nós, né? Guiando-nos em toda a verdade e nos encorajando, dando ousadia para fazer a causa, ou realizar a causa do Evangelho. E assim, queridos, isso vai passar quanto a esse despertado na vida cristã, vai envolver a nossa vida pessoal, a vida conjugal, né? No trato de amor e submissão, demonstração de carinho e afeto, né? Comunicação eficaz, né? Entre tantos outros temas relevantes, né? Dentro da vida de casados, dentro da vida matrimonial, né? Ele aborda aqui também, o pastor Erinaldo, o ponto da vida com os filhos, né? Isso é muito importante, né? E às vezes há pais que são muitos também carinhosos, cuidadosos com os filhos, sem atender os filhos, mas às vezes falha quando precisa de admoestar. E o termo admoestar muitas vezes também tem um sentido de confrontar, e às vezes se faz necessário confrontar. Jamais eu vou, por exemplo, concordar com o filho quando estiver numa área, entrando, digamos, numa seara de pecado, de desobediência. Jamais vou passar a mão em cima da cabeça e não dizer a verdade do Evangelho para ele. E todos nós temos essa atribuição, essa responsabilidade de sacerdote dentro do lar, quando tratamos aqui na vida com os filhos, né? Às vezes vivemos alguns dilemas, né? Nesta área, né? Mas o compromisso é com a palavra, né? Daí cuidados espirituais, né? Nessa relação, na disciplina com os nossos filhos. E dentro do ponto 3 da lição, e adentrarmos para a conclusão desta ministração da lição aqui na EBT Candel, sala online, nos vem aqui uma pergunta quanto ao ambiente físico. O que clima dentro dos nossos lares temos desenvolvido ou temos preparado para desenvolvermos uma espiritualidade bíblica dentro do lar? O que temos investido a esse respeito, né? Eu ouvi, né, o podcast EBD, e ali se fazia uma colocação que há famílias que, por exemplo, organiza, investe numa sala para assistir TV, assistir filmes, né? E tudo muito bem acomodado, mas será que também tem dentro da sua casa, do seu lar, um ambiente à parte para a oração, para a leitura da palavra, de modo que se invista, né, também na espiritualidade de nossas famílias? Essa é uma indagação que fica no contexto do estudo da lição. E para concluir aqui, eu quero abordar alguns pontos, né, de características, né? É impossível a gente apresentar todos, mas algumas características de um cristão despertado, avivado. Como é que a gente vai identificar? Eu entendo que um cristão despertado, avivado, ele ama, ele examina e procura viver as Escrituras, o Evangelho que ele prega, né? A oração é um fator preponderante, né? E como dissemos, se juntar a oração com o jejum, que tenha também propósitos definidos, específicos, né? De cunho espiritual, né? Precisa, sim, um cristão avivado, ele certamente ele vai ter a consciência da incapacidade humana, tanto de viver a vida cristã, como também nos servir. Ele vai ter essa consciência, na verdade, de dependência de Deus. Vai cultivar também o amadurecimento espiritual e evitando os extremos, né?
ele não vai ser nem um fanático, nem um formal. Ele não vai se levar pelas emoções, nem pela razão em si. Também não vai se agarrar ao tradicionalismo, como também não vai se deixar pela onda da pós-modernidade. Não vai ser um legalista, como também não vai ser um liberal irresponsável. Então são alguns pontos que, quando falamos de amadurecimento espiritual, a palavra-chave para amadurecimento espiritual é ter equilíbrio, né? Equilíbrio na vida cristã, em tudo aquilo que faz e sempre buscando, discernindo a direção de Deus em sua vida. A sua visão de reino é a visão de que o reino de Deus é maior do que a sua denominação, a comunidade a que pertence. E, finalmente, ele vai produzir frutos para Deus, onde estiver, por onde passar. E que assim isso aconteça na minha e na sua vida, né? Que o Espírito Santo realmente seja esse agente prodigioso que vai produzir em nós coisas, através de nós, para Deus, algo extraordinário que vai repercutir na eternidade. Assim, queridos, nós agradecemos ao Senhor, a toda a equipe da EBD, ao nosso pastor, pela confiança e a oportunidade que ele nos tem dado de estarmos aqui levando esta lição, avivamento na vida pessoal. Um grande abraço, a paz do Senhor.